expectativa então para a estreia do grupo principal e tem novidades também no mercado da bola, Pedrosa. Tem atualização do Brian Rodrigues, do Wanderson. Vamos dar boa notícia aí pro torcedor do Vascão? Vamos lá falar sobre essa notícia que até foi uma surpresa, porque o Vasco vai para Manaus com o elenco principal, né? Anunciado pelo Fábio Carille, o Vasco da Gama deve utilizar o seu time A, digamos assim, e a provável escalação é a seguinte: Léo Jardim, na direita Paulo Henrique, o João Vitor, junto com o Lucas Oliveira, e muita gente vai perguntar, e o Lemos, Pedrosa? O Lemos chegou na preparação um pouco depois, então ele não deve ser titular nesse jogo, apesar de ser um jogador que deve viajar também. Na lateral esquerda, Lucas Piton, o meio, Jair, Tietê e Paulinho, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Esse é o provável time para enfrentar o Madureira. Já na Arena da Amazônia, a torcida de Manaus vai ter a oportunidade de ver o Vasco principal pela primeira vez em 2025 nessa temporada. E para atualizar as situações do Brian Rodrigues, do Wanderson e até mesmo do Lloyd Augusto, que é o outro ponta que o Vasco está buscando. O Brian Rodrigues, o Vasco tinha até uma reunião marcada com o América do México ontem, mas essa reunião não aconteceu. O América do México não conseguiu responder o Vasco ontem, porém as conversas continuam. Então o Vasco da Gama nessa semana ainda deve ter novidades para tentar a contratação desse jogador que é considerado a bola da vez no Vasco da Gama, o ponta esquerda que o Vasco vai ser mais agressivo no mercado para tentar contratar. 24 anos, jogador que é testado na seleção uruguaia, tem qualidade, chegaria realmente para ser titular de um ponta de bom nível no futebol brasileiro. O Vasco vai tentar com agressividade contratar esse jogador, obviamente tentando chegar àqueles valores que a gente conversou, 6 milhões ou até 7 milhões por uma porcentagem um pouco menor desse atleta. São possibilidades aí de propostas que o Vasco vai fazer e essa semana essas conversas devem esquentar ainda mais e a gente traz as novidades. Negociação por jogador caro, por jogador bom, que é titular na outra equipe, é assim mesmo, demora. O Vitão tá aí para provar, entre outros atletas que a gente poderia citar aqui. O Wanderson, o Vasco já tem até um pré-acordo com o Internacional, já tem uma boa relação com o Internacional para a liberação desse atleta, que é o terceiro reserva da ponta esquerda do Inter. Hoje você tem o Wesley e tem o Vitinho também. Então é um jogador que dificilmente vai jogar no Internacional nessa temporada. Então o Vasco já falou com o Internacional, já tem digamos assim, uma boa conversa para poder fechar essa contratação, o que depende agora do processo de convencimento desse atleta. Que o Vasco está mostrando para esse atleta, tentando mostrar que é o seguinte: é melhor você ficar no Inter como terceiro reserva ou é melhor você jogar aqui no Vasco da Gama, ter muito mais minutos, ter a possibilidade de jogar num gigante e ainda ser titular, brigar por essa posição. Então o Wanderson também é um jogador que o Vasco vem conversando e quer ter no elenco para 2025. E o outro ponto é o Lloyd Augusto, que é um jogador que o Vasco da Gama, antes mesmo, essa informação é nova, antes mesmo de negociar com esse atleta, perguntou para o Alex de Souza, o Alex Cabeção, o ídolo do Palmeiras, do Cruzeiro, que é ídolo também no futebol turco, pelo Fenerbahçe, e ele estava treinando um time lá na Turquia e enfrentou o Lloyd Augusto, ponta direita, que o Vasco está tentando a contratação. E as referências do Alex são ótimas. O Alex, inclusive, pela informação que eu tive, disse que contrataria o Lloyd Augusto se fosse possível, que é um jogador forte, rápido e principalmente, eu sei que a torcida do Vasco está pegando no pé aí por ser um jogador angolano, 24 anos, que não é tão conhecido, mas é um pedido do Fábio Carille. O Fábio Carille quer um ponta direita que tenha características diferentes da do Adson, que é um atleta que é mais de recomposição, parte tática, que tem velocidade, força e que vai aguentar o longo calendário do futebol brasileiro. Então o Vasco também tem negociado a compra desse jogador, obviamente ainda não está acertado, mas já conta com a boa vontade desse atleta para jogar no futebol brasileiro. Então são essas três frentes que o Vasco realmente tem focado. Brian Rodrigues, Wanderson para a ponta esquerda e Lloyd Augusto para a ponta direita, por um pedido do técnico Fábio Carille, que entende que essa posição de extremo na esquerda e extremo na direita sejam as posições mais carentes desse elenco, e eu concordo plenamente, tá? Salve, torcedor! Uma pausa rapidinha aqui no vídeo. Se você está curtindo o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal Conteúdo do Gigante da Colina todos os dias.